Salve Maria Santíssima. Em alguns vídeos já falamos um pouco sobre a infância, sobre a adolescência, do grande Fernando, o grande Santo Antônio de Pádua. No vídeo anterior, Santo Antônio parte 3, nós falamos desse início de processo de Santo Antônio pedir de sair da ordem, dos cônegos de Santo Agostinho, dos agostinianos, e ir para a ordem dos frades menores. Então, o mestre João ficou muito preocupado, nervoso, entristecido. E começou a passar pela cabeça dele, às vezes que ele passava pelo quarto e via Fernando falar em voz alta os escritos dos santos, as escrituras, os filósofos, e é como se tudo aquilo penetrasse dentro de Fernando e se tornasse parte dele de verdade. Não era apenas uma memória, mas entre aspas, como se fosse uma memória encarnada ali, começava a fazer parte dele e ele retransmitia de forma tão forte, tão potente, tão ungida. Ele começou a lembrar quando Santo Antônio, que era Fernando, veio pedir o ingresso, ainda muito novo, apenas com 15 anos. E aconteceu o quê? Aconteceu que ele lutava contra as tentações da carne, contra as más amizades, porque tinha medo de cair em pecado grave. E por isso desejava sair do mundo, do mundo no sentido de perdição. E então ele nunca cometeu um pecado grave. Provavelmente nunca cometeu mesmo. E pelas biografias que a gente lê, e os testemunhos, tudo indica que foi sempre um homem muito virtuoso, desde a tenra infância até a sua morte. Então aquele homem começou a lembrar-se, o mestre João começou a lembrar que dentro deste processo, quando ele entrou, ele teve que pedir permissão, autorização, porque ele ainda era muito jovem, mas conseguiu essa autorização. E nesse processo todo ele vai lembrando que diversas vezes ele vê Fernando lá lutando, porque ele era filho de nobre, mas lutando para fazer uma sese. Ele ia lá, trabalhava, varria, limpava, de enxada, como a gente fala aqui no Ceará. Ou seja, ele começou a trabalhar aí no sol quente, trabalhar duro, ficar mais magro, mais musculoso no sentido de pegar pesado mesmo. E aquele Fernando ia cada vez mais se solidificando na vida espiritual, na vida ofertada no trabalho diário, no trabalho monástico, agostiniano. Era um homem entregue, não era preguiçoso, mas amava os estudos, amava a vida de oração, amava o trabalho, era um grande exemplo. Ele foi lembrando também de todo o itinerário que algumas vezes o próprio Fernando falou de uma visão que ele teve de um frade menor que morreu, e é como se ele voasse bem rápido do purgatório para o céu, para a glória, uma visão. E o mestre João não deu tanta atenção a isso. Algumas vezes também Fernando teve contatos com os frades menores, e uma certa vez 5 frades da ordem menor passaram por lá e conversaram bastante e falaram que iam morrer em Marrocos, iam evangelizar, iam anunciar a palavra de Deus lá. E eles falavam disso com alegria, com júbilo. E de fato, eles começaram a pregar, como fala São Paulo, oportuna e inoportunamente. Então foram proibidos, mas mesmo assim continuaram pregando com alegria, com audácia, com fervor. E o sultão da época se irritou tanto que mandou torturar e matar. Aí depois foi pedido, por uma autoridade que fosse permitido que levasse os restos mortais daqueles cinco mártires. E daí, quando depois teve a permissão que trouxessem em viagem, depois colocaram em um animal, se eu não estou equivocado, num jumento, e ia levando aqueles relicários. Santo Antônio vê aquela cena, o impressiona muito, porque ele começou
também a ouvir os detalhes daquela oferta daqueles frades menores. E, e diante disso, ele também várias vezes, porque foi dito que foi dito, né, que deixassem o jumentinho levar aí os relicários, né, e aonde ele parasse seria um local para colocar os restos mortais, né, as relíquias dos santos. E colocou justamente no local onde Santo Antônio teria muito acesso, o então Fernando, né? E de fato, Fernando sempre ia rezar ali, perto daquelas relíquias. E, e essa memória começou a vir ao mestre João. Ele até no meio da conversa, ele começou a falar se além de mendigo, se Fernando queria ser mártir. E isso não inquietou Fernando, mas pelo contrário, deu um maior fervor e um maior desejo de entrar nos frades menores, mas ele se achava indigno, né, de morrer como mártir. E é interessante que ele falou assim, que até teria como o Fernando ir, mas teria que todos os cônegos aprovarem. E João começou a interceder, pedindo que Deus iluminasse, né, frustrasse os planos de Fernando se aquilo fosse apenas uma ilusão. Mas no outro dia foi convocado os cônegos e todos foram votar, e a grande maioria, mesmo com pesar, mesmo contrariando a vontade deles, perceberam como algo bom, como algo que era de Deus, e foram votando a favor que ele entrasse na ordem dos frades menores. E o mestre João recorre à Santa Mãe de Deus para que guarde Fernando. Antes disso, ele foi o último a votar, e ele também votou que Fernando fosse para a ordem dos frades, porque ele foi entendendo que também era um desígnio de Deus. Muito contra a vontade dele, mas ele fez isso. Depois de encomendar Fernando nas mãos da Virgem Maria, várias vezes ele fez isso, constantemente. Depois ele descobriu que Fernando agora tinha o nome do grande Antão, do grande Santo Antão, porque a palavra Antônio vem do nome Antão. Então ele começou a rezar se dirigindo à Virgem Santíssima, a Jesus, pedindo que guardasse Antônio. E daí nós vemos esse processo de saída de Fernando para os franciscanos, e daí recebe o nome de Antônio. Então aqui é um pouquinho sobre a vida de Santo Antônio. A gente vai continuar, é uma série de vídeos sobre o grande Santo Antônio.